Agosto chega com suas longas semanas e vem trazendo alguns indícios sobre o que deve ser o nosso próximo foco. Mas ao pensar isso, será que a gente também não deixou alguma coisa passar batido ali nos últimos meses que nos cercaram? Hoje, aqui no Marte Cartomancia, são essas as questões que a gente vai levantar para os oráculos, pensando aqui em agosto para o mês de Aquário. O que a gente vai falar sobre desafios futuros e também sobre passado recente que pode ser aí resgatado. Então, vamos lá? Vou pegar o tarotzinho aqui primeiro para a gente analisar as tensões que estarão no futuro ou no presente deste aquariano. Claro, aproveita aí para se inscrever, para deixar a sua curtida, porque isso faz muita diferença por aqui. Temos o 7 de copas e cartas que não vi. Pagem e Rei de Paus. Eu ia tirar mais algumas cartinhas antes de começar, mas eu achei interessante a gente analisar essa passagem aqui. O mês de agosto, se você me acompanha nas redes, ele é um mês que carrega algumas deusas como elementares para a gente compreender as chaves. E aqui, no caso desse aquariano, a gente tem esse 7 de copas com esses dois lados da moeda, como um pajem e um rei de paus. Aqui, muitas pessoas podem entrar, de aquário, podem entrar esse mês de agosto, entendendo melhor qual é o papel que ela executa na vida das pessoas, que ela tem feito aí na sua própria vida, no sentido de escolhas e decisões, mas isso vem atrelado ao momento onde parece que alguns aquarianos estavam viajando na maionese e querendo abraçar o mundo e dar conta de tudo, não percebendo que ao fazer esse movimento, muitas das pessoas acabavam atropelando ou se colocando até mesmo num certo nível imaturo. Sabe quando a gente começa a perceber que aquela boa vida ou aquele bom encontro, na verdade, era mais uma projeção nossa daquilo que a gente gostaria de ver no mundo? Então, é nesse processo de amadurecimento que muitos aquarianos vão estar vivendo nesse mês de agosto, e muitas pessoas podem sentir o impacto como se elas tivessem envelhecido há alguns anos ao final disso. Então, as principais experiências que influenciarão aqui no presente e esse futuro deste aquariano serão experiências onde ele volta atrás em algumas escolhas, em algumas decisões, começa a revisar aí a sua vida de uma maneira... É uma retrospectiva, mas também uma retrospectiva ativa, que quer dizer o quê? Nossa, algumas escolhas que eu fiz no passado, eu achava que eu estava ali abafando. E isso pode estar no seguinte, de adquirir coisas, gostar de pessoas, ou fazer algumas decisões que não emplaquem apenas no mundo material, no sentido de comprar algo ou vender, mas que vão trabalhar nessas influências sobre o que você enxerga que é você mesmo, ou quais escolhas estão disponíveis para você agora e que talvez não te agradem tanto, mas estão sendo sempre ou estão conectadas ali a algumas decisões que você tomou. Então, olha só, eu falei aqui que a gente ia investigar principalmente, algumas possibilidades passadas, e no futuro desse mês de agosto, ela já se abre dessa maneira. Quando a gente vê aqui esses valete, rei de paus, a gente pode pensar naquela máxima do velho e moço, no sentido que às vezes você colocava em algumas situações ou impulsivamente em algumas coisas, como se não houvesse amanhã, como se tudo fosse urgente. E aí você repara que para aquele momento talvez você devesse ter pensado um pouco mais, ter utilizado mais da experiência, ou até mesmo ter buscado mais pela experiência que existia ali, em amigos e familiares, para tomar algumas decisões. E você começa a pensar, será que esses rumos eles já estão assinados e com firma reconhecida, ou dá para mudar? E é nesse processo de entender que a gente vai estar aqui trabalhando. Existe algo na atitude de Aquário que pode fazer com que algumas escolhas que ele percebeu que foram escolhas equivocadas o coloque numa maneira melhor no mundo e até mesmo de frente a si mesmo. Temos um 3 de paus. Opa!
Essas cartinhas eu não vou usar, mas temos um 3 de paus e temos um as de espadas, que vai dizer aqui, fala assim, olha, eu sei que por muito tempo a gente ficou pensando que os maiores sonhos ou a maior capacidade de se realizar estava muito conectado a esse íntimo, a nossa essência. Mas às vezes a nossa essência também é atribulada por várias vontades, vários desejos e que você naquele momento achavam que era fundamental e você percebe agora que não. Por exemplo, você começa a se relacionar com a pessoa e essa pessoa some. E aí você fala, mas será que tudo aquilo que a gente teve foi mentira? E aí você fica assim, mas o que era tudo aquilo mesmo? Eu sentia que eu estava disposta, mas eu sabia que aquilo não ia para frente. Então você começa a perceber que existiram outras possibilidades de conhecer ou de encontrar pessoas que você evitou em nome daquilo que já dava ali os seus indícios de cilada, mas talvez você não tenha levado a sério. E aí, no lugar de pensar nessa pessoa, né, em você que ficou ferido ali por aquele amor que se foi, aqui é hora de olhar para o mundo e entender que algumas respostas podem estar nele também. Então, eu nem vou me preocupar muito aqui com essa ideia do que Aquário tem no passado para resolver, porque não são algumas coisas definitivas, mas que exigirão atenção nesse mês de agosto. Você pode estar sentindo que as escolhas não foram tão boas, mas ao olhar para o mundo e buscar correspondências no mundo, seja nesse campo do amor, onde você busca aí, né, entender quais são as outras opções da sua vida, ou até mesmo olhar para o mundo e falar, será aquela pessoa passa por uma experiência assim, eu não posso pedir um conselho? Então você está aí reaprendendo que nem sempre a sua visão vai ser a mais certa e que ela também pode ser preenchida desses sentimentos de desejo e de antecipação que acabaram dificultando com que você se reconhecesse no hoje. Então, agosto é esse mês para os aquarianos. Eu nem vou dar mais brecha aqui, porque a intenção é ser um recadinho breve. Espero que você se sinta aí acolhido e entenda que existe meios para fazer com que você se enxergue num caminho mais autêntico e seu. Eu sou aqui do Marte Cartomancia, por aqui mesmo ficando, mas as outras redes é só me procurar. Um beijo e até a próxima.